Irmãos, na página 12, nós temos então o veredito, da condenação, né? Que foi a primeira parte. Qual é o veredito da condenação? Todos estão em pecado e não existe nenhum justo. Capítulo 3, de 9 a 20. Os judeus rechaçam a luz da palavra de Deus e os gentios rechaçam a luz das obras de Deus. Quando fala aqui em obra, está falando da fé, né? Aquilo que a fé produz, porque a fé é produtiva. Uma fé que não produz não é fé. Então o nosso grande exemplo é Abraão, o nosso pai. Não é? Aquilo que Abraão fez foi uma obra da sua fé. Se ele não tivesse fé, a fé não teria produzido aquela obediência, e a fé produz obediência. Amém? Então Abraão nos mostra a certeza de um Deus verdadeiro, né? A certeza de um Deus verdadeiro. Nós temos que alcançar, isso se alcança através da fé, alcançar a convicção de um Deus verdadeiro. É quando você alcança, acabou-se. Você fica intransponível, né? Ninguém vai te arrancar de onde você está. Você fez uma base sobre a rocha e ali fundou os seus passos. Mas enquanto a pessoa não chega a esse entendimento de fé, ela pode ter problemas, né, na vida, a pessoa. Então o veredito: todos estão em pecado e nenhum justo, Deus disse. Por quê? Porque os judeus não quiseram a luz da palavra de Deus e os gentios não quiseram a luz das obras de Deus. E na página seguinte nós encontramos um outro passo, que agora o passo da justificação. Condenação, agora justificação. Estamos dentro do átrio, né? A justificação está dentro do átrio. E para estar dentro do átrio, o homem teve que passar pela porta, certo? Teve que ultrapassar a porta. A porta seria o convite de Deus e a aceitação do homem. Preste atenção, porque não está escrito aí. A porta, que nós não vamos detalhar como no ciclo fundamental, né? Não vamos detalhar as peçazinhas como no ciclo fundamental. Introduzimos no ciclo fundamental e vamos concluir no ciclo superior. O ciclo médio, que é esse ciclo, que é um ciclo intermediário, a gente está vendo as funções doutrinárias da salvação: condenação, né? Justificação, lugar santo, santificação, lugar santíssimo, glorificação. Agora, do A para o B existe uma porta. Então essa porta aqui é Jesus. A gente já sabe que é Jesus, né? Entendemos isso no ciclo passado, no ciclo fundamental. Agora, essa porta, ela significa no ciclo médio o quê? Convite de Deus, né? Primeiramente, Deus convida. Se Deus abre uma porta, se nós abrimos uma porta para alguém, porque estamos convidando a pessoa para entrar, certo? E a pessoa vai entrar se quiser. Ninguém vai obrigar ninguém a entrar na porta. Deus não obriga ninguém. Então, a porta é um convite de Deus para que o homem deixe a condenação e aceite a justificação. E o homem aceita se quiser. Então, o convite de Deus e a vontade do homem está aqui na porta, ok? Então, dentro da justificação, a gente vai ver o sangue, o fogo e a água, que são os agentes justificativos, né? Que faz parte da justificação. E está em Romanos 3, verso 21, até Romanos 5, verso 21. Abra para a página 14 agora. O átrio, que na verdade é o lugar de justificação, né?
O átrio é o lugar de justificação. Aí vem o que já estudamos: o sangue expia, o fogo purifica e a água limpa. Então todos os três agentes são agentes purificadores, não é? Só que cada um na sua função. O sangue expia. O fogo não pode fazer o que o sangue faz, nem a água pode fazer o que o fogo faz. Também o que a água faz, o fogo também não pode fazer. E o que o sangue faz, o fogo não pode fazer, e vice-versa. Isso nós temos que entender, irmãos, bem, não é? Porque isso não se ensina todos os dias. Essas coisas pouco se escuta. A função, porque a gente pensa que muitos pensam que, um exemplo, que o nome de Jesus tem o mesmo poder do sangue, e que o sangue tem o mesmo poder do fogo, do nome. Não é assim, não é? O nome de Jesus é uma coisa e o sangue é outra coisa, certo, irmãos? O que o nome de Jesus faz, o sangue não faz. Por exemplo, não se expulsa demônio com o sangue de Jesus. Não, se expulsa demônio, você vai perturbar o demônio, mas não vai expulsar, certo? Você vai perturbar. Porque pelo poder que tem o sangue tem um poder fascinante, né? Que a gente vai ver detalhadamente no ciclo superior. O poder do sangue, tremendo. Mas ele não tem o poder que tem o nome de Jesus. Mas tem coisa que o nome de Jesus não faz e o sangue faz. O sangue purifica, já o nome não pode purificar. Cada um dentro da sua função, amém? Cada um dentro da sua função. E a água, do mesmo jeito, que simboliza a palavra. Tem coisa que a palavra tem o poder de fazer, que o sangue não pode fazer, certo? Então isso a gente tem que entender, para quando você for orar, você orar sabiamente, né? Orar com sabedoria, orar com entendimento, como disse Paulo. Orar com entendimento, nem orar para orar. Vamos ouvir aqui o irmão falando, orar. Ele começa a orar, você acaba não entendeu nada do que ele diz, nem ele mesmo entendeu. Somente ocupou um espaço falando palavras sem sentido. Não tem, né? Para a pessoa não fica sem fruto. Você tem que saber o que está orando e o poder que tem aquilo que você está orando, certo? Se você está orando, fazendo real o sangue de Jesus na sua vida, na vida da sua família, você tem que ter consciência do poder que tem o sangue de Jesus naquelas áreas que você está orando, amém? Da mesma forma é concernente ao nome de Jesus. Você tem certeza que aquela oração que você está fazendo, ela precisa ter o nome de Jesus. Também com a palavra, você está orando a palavra, você está adorando através da palavra. Você tem que conhecer a palavra de Deus, né? Para isso. Então isso é bom entender. Então na justificação nós estudamos isso intimamente. Para 14, parte 4. Como pode o homem justificar-se aos olhos de Deus? Já que Deus condena o homem, diz que o homem não tem solução, não tem justificativa para a sua defesa, né? Então Deus dá o veredito de condenação. E agora, como pode o homem justificar-se aos olhos de Deus? Então, a justiça de Deus contada como sendo do homem. Você está em Romanos 3, verso 21. Eu não vou ler todo aqui, vai até o capítulo 5, mas alguns versos. Romanos 3, 21 diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Sem lei. A justiça de Deus está fora da lei de Deus. Por quê? Porque a lei, irmão, não havia justiça realmente. Porque a lei só indicava o pecado e não dava solução nenhuma. A lei não mostrava o pecado, pois olha, agora eu vou mostrar a solução do pecado. Não, a lei não fazia isso. Ela só mostrava o pecado.
A graça não, a graça é diferente. Ela mostra o pecado, mas ela mostra a maneira de você se sair do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Veja bem, se manifesta sem lei, mas a lei falou dela. Amém? Os profetas falaram também. Logicamente se refere a Jesus, né? Falou, né, da justificação, a justiça de Deus mediante a fé que Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essas palavras, irmão, uma vez entendida, elas justificados gratuitamente. Por quê? Porque o homem não apresentou nenhum ato de bondade que pudesse justificar os seus direitos, nenhum. Aí Deus faz o quê? Deus condena o homem, é condenado. Agora Deus traz a maneira de justificar o homem. Mas o homem está condenado. O que é que tem um condenado, irmão? O homem que está condenado, o que é que ele tem para trocar com liberdade? Ele não tem nada. Ele tem aí 30, 60, 70, sei lá, anos de prisão, né? Quem sabe nem saia mais da prisão, vai ficar lá. E então não tem. Por isso que a Bíblia diz, sendo justificado gratuitamente por sua graça, pela graça de Jesus, né? Por sua graça, quer dizer, o homem não merecia, então Deus chega e se inclina para esse homem, né? E traz para ele a solução do seu problema. Pois todo, ou seja, mediante a redenção quer dizer preço pago, mediante um preço que há em Cristo Jesus. Então houve um preço, e quem pagou esse preço? Jesus. Então, porque Ele pagou, então Ele pode justificar. Amém? Então Ele que pagou o preço, então Ele pode justificar. Ele redimiu, então Ele que tira você da prisão, te livra da condenação. E quem Deus propôs no seu sangue, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Deus propôs, a quem Deus propôs no seu sangue. O que é que isso aqui quer dizer? A exigência de Deus é o sangue. Deus exigiu o sangue, né? A exigência dele para essa justificação é o sangue como propiciação. Como propiciação, né? O Paulo usa o termo aqui do Antigo Testamento, quer dizer, o ato de cobrir os pecados, né? O ato de ocultar de Deus os pecados, mediante a fé. Pronto, então é o seguinte, não tem jeito. Deus preparou tudo para você, mas se você não tiver a fé, não adiantou de nada. Então precisa a fé para você aceitar. Deus convida, né? Está aqui a porta. Ele abre a porta e convida. Você está condenado, você só não tem condição, mas a porta está aberta. Pela fé você pode entrar. Então se a pessoa crer, então ele entra, né? Então ele entra para ser justificado, ou ele não entra. Isso aqui, irmãos, dessa forma tem que ser passada para a pessoa que você está discipulando. Não é os atos que ele pratica, não é as coisas boas que ele faz, porque as coisas boas que ele faz não valem nada, não tem valor nenhum, porque a condenação ela é espiritual. Ela é espiritual. Foi por causa do pecado de Adão e Eva
que esse pecado está nele até que ele aceite que Cristo levou sobre si mesmo. Aí ele entra para ser justificado. Aí vem, né? Aí você pode ler em casa, irmão, leia todo esse capítulo, que nós vamos falar dele em todo o átrio, do 3:21 ao 5:21, pelo menos só aí mesmo. Leia e releia, para que você possa entender assim como eu estou entendendo. Você possa fazer como eu estou fazendo aqui, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Vocês sabem o que é graça, mediante a redenção, preço pago que há em Cristo Jesus, só nele, a quem Deus propôs no seu sangue, no sangue de Jesus, como propiciação, cobertura mediante a fé. Precisa da fé para manifestar a sua justiça. Tudo está feito, mas se não houver fé, a justiça não é manifestada. Entenderam isso? Tem que passar isso para a pessoa. A pessoa tem que entender essas verdades. Então a coisa mais é por isso, irmãos, que quando a pessoa entende a salvação, ele adora a Deus diferente. Ele adora a Deus diferente, porque quando ele estiver adorando a Deus, ele lembra de tudo isso. E ele sabe que ele está ali, mas que não é mérito dele, que é mérito de Jesus. Por isso que ele está ali. E isso gera em nós uma satisfação para agradar a Deus mais ainda daquilo que Deus merece. Amém, irmãos? Então isso a pessoa que você está discipulando tem que saber. Por ter Deus na sua tolerância, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Como Deus esperou para tomar uma medida, então Ele tolerou. Ficou um pecando e Ele tolerando o pecado do homem, pecando e Ele tolerando. Parecia que estava passivo ao pecado, né? Mas fazia parte do plano de redenção, deixando os impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça. Olha bem, tendo em vista o que era que ele queria, que a justiça se manifestasse no tempo oportuno. Porque Deus tolerou? Porque Deus ama. É como a gente, às vezes um filho faz uma coisa errada, diz, pôr de pé. A gente tolera, né? Aquele momento ali, pôr de pé. Aí o filho faz de novo. Daqui a pouquinho está na minha agenda aqui. Aí vai. Aí um dia a medida enche, tu pega e desconta o novo e o velho, né? O meu pai nos custava a nos pegar, mas quando nos pegava, aí acabou. Ele lembrava de tudo que ele havia feito naquele período de tolerância. Só que aqui não, Deus é diferente. Deus tolera esperando que a justiça se manifestasse em favor do homem. Amém? É diferente. Ele não está esperando para te matar ou jogar no inferno. Não, Ele está esperando, tolerando todo aquele pecado para que a justiça se manifeste. Quando a justiça se manifestou, era isso que Deus queria. Isso agradava o coração, isso agradou o coração de Deus, né? O justificador daquele que, tendo em vista a manifestação, verso 26, da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então veja que coisa bonita, quando a pessoa crê em Jesus, em Deus, em tudo aquilo que Ele preparou em benefício do homem, somente. Quando o homem aceita isso pela fé, a gratidão de Deus, então Deus se apresenta como a justiça e o justificador. Então não tem outra maneira do homem se justificar, se tornar bonzinho somente aceitando a justificação de Deus. Não tem outra forma. Ele pode dar esmola, distribuir tudo aquilo que ele tem, mas se ele não aceitar pela fé a justiça de Deus, não há solução. Pois onde a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário,
pela lei da fé. Pelo poder da fé, né? No caso, a lei exerce um poder. A exigência da lei. A exigência da fé da lei. Então, aqui nós vemos que a fé também exige. Quando você crê, a fé exerce um poder naquilo que Deus fez. A fé, vamos por assim, tem um vagão ali de trem, um trilho cheio de bênçãos para você. Mas você tem que acreditar que aquele vagão ali é seu, foi dado pelo dono para você. Então só você tem um gancho para enganchar aquele vagão e levar para a sua casa. Só você tem o gancho. Quando você aceitou pela fé, te deram a você o direito de levar aquele vagão para a sua casa. Então a fé, ela te dá o direito. Por isso, quando você tem fé, você adquire, porque a fé te dá o direito. É como o dinheiro. Um pouco que o Odaí tem uma venda, ele não vende fiado para ninguém, nem para ele mesmo. E eu vou lá, compro X coisa e dou dinheiro. Quando eu mostro o dinheiro do valor do produto, automaticamente ele é forçado a me dar o produto. Sim ou não? Por quê? Porque o dinheiro obriga ele, dá um poder, obriga ele, né, através de um poder, para que ele me dê aquilo que eu preciso. É mais do que uma troca, né? Então a fé age assim. Quando você tem fé e você pede com fé, Deus não pode dizer não. Deus não pode dizer não. Então, porque a sua fé tem um poder, porque Deus fez isso a si mesmo. Então Ele pôs um poder na fé, para que a fé adquira aquilo pela qual foi delegado. Por isso, irmão, é impressionante quando duas pessoas oram em concordância sobre qualquer coisa. Agora, essa oração em concordância, ela tem que ser uma oração de fé, e através do nome de Jesus. E o Senhor diz: o que dois concordarem na terra sobre qualquer coisa, será concordada no céu. Veja a fé, falando da fé, concordância pela fé. Então não adianta, você concorda com outra pessoa sobre qualquer coisa, e diz a palavra que é delegada por Deus aquilo que você pediu. 28 diz: concluímos, pois que o homem é justificado pela fé, não é? Independentemente das obras da lei. Então as obras da lei, ela não interfere, não interfere. Uma, que ela não teria o poder para isso, mas não interfere. Mas explica, logicamente, pela presença de judeus na igreja de Roma. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então acabou. Quando você teve a fé para adquirir, então você é justificado na hora. É como que alguém entrasse na prisão, você está lá dentro da prisão, preso, certo? E a chave for sendo a fé, chave da prisão. E Jesus chega lá porque a chave foi a fé que você conseguiu. Então chega lá, abre, quer dizer, a sua fé é uma chave que abre a porta da prisão. Então vai lá e abre. Só que tem muita gente ainda, irmãos, encarcerados, né? A porta da prisão está aberta, mas ele está lá dentro ainda, encarcerado. Viveu tanto tempo preso que se acostumou a viver preso. Então não tem pessoas assim? Muito, irmão. Pessoas que vivem nessa estrutura, né? Muito bem, mas vamos seguir adiante. Verso 9: é porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios?
Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Porque a lei não resolve, mas a lei diz o que é pecado. E a lei diz também que a graça viria, que a justiça viria, como os profetas disseram também. Então viva a lei, não é? Muito bem. Então vocês podem ler o capítulo 4 e depois o capítulo 5 até o verso 21, que é praticamente todo o capítulo 5. Aí vocês vão ver tudo sobre a justificação. Aí na página 14, a justificação. Vamos ver aqui alguns verbos. O verbo é trixalo, que significa justificar. Ocorre 38 vezes no Novo Testamento. Este verbo indicava a imagem de uma corte de lei, na qual o juiz declara que os delitos nos quais uma pessoa é acusada não são imputados, que não é culpado. Então é como se fosse um fórum, né? E a sala do julgamento foi montada, e o juiz está ali. E o que é que ele vai fazer ali? Justificar o condenado. 4 palavras que podem definir justificação. Primeira, aféses. Essa palavra significa soltar alguém que está em cativeiro, cancelar uma obrigação, perdoar, né? O juiz está ali e a função dele é aquela, ele está ali para justificar a pessoa. Veja, ele não está ali para condenar. Comumente o juiz está ali também para livrar, né, a pessoa ou condenar. Só que esse aqui não. Esse juiz está para justificar. Amém? Justificar. Porque a pessoa tem que chegar com a fé ali. Então, chegar com a fé, ele justifica. Então, se não há fé, não há abertura de procedimento jurídico. Ok, irmãos? Ele não está ali para comparar, não, ele está ali para justificar. O que você quer? Cadê a fé? Está aqui. Está aqui a sua justiça. Justificação. Muito bem. Então a palavra aféses significa isso. Paresis. Essa palavra significa passar por alto, deixar sem castigo. Você pode até querer dizer ao juiz quem você era. Não, eu não quero saber nada. Eu estou aqui para justificar você. Ele passa por alto as suas palavras. Ele não quer saber. Ele está ali para te justificar. Você mostra a fé na justificação e recebe, vamos dizer, a carta de euforia, não é? Que os escravos receberam. A carta de liberdade. Não quer saber quem é você, quem você era. Não, ele está ali para te justificar. E nada mais do que isso. Gerizomai. Essa palavra significa cancelar, né? Perdoar. Cancelar. Perdoar. Apulu. Esta palavra significa perdoar, soltar e despachar. Pronto. Então ele vai lá, abre a porta da cárcere e deixa que você vá embora. Então você deixa a cárcere e vai embora. Você está solto, você não tem mais acusações contra você, foi cancelado e você foi perdoado totalmente. É por isso, irmão, quando alguém nasce de novo e o diabo vem querer acusar você, não tem, você vai ouvir o diabo, irmão? O diabo vai dizer, porque você viu, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. E daí? Eu fiz, e daí? Né? Se você quiser bater papo com o diabo, você pergunta para o diabo se ele entende português. E pergunta a ele, veja se o verbo está no passado. Eu fiz e fui justificado. Acabou. Porque o diabo, ele sabe, mas ele vem somente para perturbar você, para tirar a tua paz. É isso que ele quer.
E tem muitas pessoas, irmãos, que deixam levar pelo diabo. Uma pessoa que tem a convicção daquilo que Deus fez e vai ouvir o diabo, irmão, merece uma surra, umas 2 cintadas bem boas, não é? O cara sabe a posição que está diante de Deus. Ele vai ouvir o diabo, rapaz. É como ela vê o diabo. Sim, Satanás, o que você quer? Você está triste? Ah, eu estou deprimido. Ah, vá para os quintos, Satanás, quer saber de você não. Eu não é perder tempo com o diabo, mas tem gente assim, mas... ou não tem? Tem. Acabou-se. Você aceitou Jesus, Ele te justificou. E o diabo sabe disso. Paulo disse que quando estava fraco, era que estava forte? Era, não era? Quando estava fraco, era que estava forte, irmão. Porque argumentos, ele tinha argumento contra Satanás. E pronto. Estava passando por luta, mas isso não afetava a fé dele. É luta. E luta não quer dizer que tem que afetar a sua fé. Ah, irmão, quando eu estou com luta assim, sabe, dá vontade de logo desviar. Uma coisinha assim, eu só penso em me desviar. Ah, peraí, meu irmão, você está entristecendo o Senhor Jesus, sim ou não? Não é verdade? Eu conheço quem é o Senhor, tenho provado a sua justiça, a sua graça justificativa sobre mim. Estou passando por uma luta e tenho consciência que a Bíblia diz que tudo passa, mas aquele que espera no Senhor permanece para sempre. E são como os montes de Sião, não se abala, mas permanece firme para sempre. E também diz que aqueles que confiam no Senhor não temem a más notícias. Tem pessoa, irmão, que quando vem uma notícia desagradável, ele fica quase endemoniado. Quase. Como ele é crente, é o quase. Que ele se perturba, ele tira a fé. A nossa carne quer nos levar para isso mesmo. Você não pode seguir a sua carne. Porque, veja quantos problemas já foram resolvidos com você, amém? Quantos? É só dizer, veio um problema? Vem. Quando chegar outro, digo, fica atrás desse aqui. Fica atrás desse aqui. Vem outro, fica atrás. E vai resolvendo. Vem, resolve. Vem, né? Não deixe tumultuar. Às vezes tumultua e cada um começa a falar no seu ouvido. Você pode ir para o hospício, né? Se você espera cada um, vê um problema, fica aqui. Daqui, não tem no banco, você vai a linha divisória, fica aqui. Aí ele fica, problema. Aí vem outro, quer atropelar vocês, fica atrás dele aqui, é o seu mal educado. E deixa eles ali. E você vai resolvendo. Não é o problema. Por que tantas pessoas se matam, irmão? Estava vendo uma reportagem, me esqueço o país agora, é um país escandinavo, esqueci agora. É um país, uma benção, mas um dos maiores índices de morte. As pessoas se matam lá. Por quê? Diz que é porque pouca luz, muito calmo, tranquilo, né? Eles entram em melancolia e é um espírito de diabo matando as pessoas, né? As pessoas vão e se matam, como esse homem, pai, matou as 2 filhas, a esposa e se matou. Ele pensa que resolveu o problema dele, né? Estava com crise financeira, homem bem-sucedido, depois passou crise, matou as 2 filhas, a mulher e se matou. Um cara desse chega no inferno e tem um susto lá. Aí quando abre a porta, o diabo recebe ele. Aqui não é o céu não? Que dura, rapaz. Não, aqui é o inferno. O diabo diz: bem-vindo. Como é que é? Quem és tu? Eu sou seu senhor, o capeta, Satanás. Aí o cara se arrepende. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Pode ser o nome de Deus lá. Meu Deus, o que foi que eu fiz na minha vida? Eu quero voltar. Eu disse, não, acabou-se. Adiantou? Não, meu irmão,
Tem dia, vai pagando, rapaz. Pagando e vai indo, vai resolvendo o problema, né? Agora, uma pessoa sem Deus, irmão, parece natural, não é? Pessoa sem Deus é sem solução, porque Jesus é a solução. Uma frase que usava o ministério que eu trabalhei na Argentina é: ante os problemas da vida, Jesus é a solução. Pronto, Ele é a solução. De repente Ele resolve, não sabe nem como foi que Ele resolveu. O Senhor tem assim uma prática de resolver problema. Quanto mais difícil, mais legal Ele resolve. O Senhor, nós sabemos disso. Então não adianta desespero. Eu vou morrer, me dá a corda. Aí ele não quer morrer, vai pegar uma cordinha bem fininha assim. Quando joga, cai no chão. Porque o cara que quer morrer, ele pega uma corda grossa. Não pega uma fininha que ele vai cair. Eu acho assim, não é? Eu acho. Um cara que quer nadar, vai pular de uma ponte que tem um rio, irmão, que ele põe no seco. Não sabe nadar? Eu digo, o que? Tudo é crise espiritual que a pessoa passa. E de alguma maneira ele quer chamar a atenção para ver se alguém pode ajudá-lo a resolver aquele drama. Só que nós não, irmão. Nós temos uma pessoa que resolve todos os nossos problemas. É Jesus. Amém? É Jesus. Ele resolve todos os nossos problemas. Resolve ou não resolve? Resolve. Às vezes, humanamente, alguns problemas custam um pouquinho, mas não quer dizer que ele não esteja no controle para resolver o problema. Está no controle. Outra coisa, nossa reação de fé. Às vezes cremos e não cremos, cremos e não cremos, cremos. É tipo um trem ruim na linha. Para. Não, você tem que crer sempre. Mesmo que o trem vai devagarzinho, você está crendo sempre. Um dia vai chegar lá e você vai ter os seus dramas resolvidos. Amém? Enquanto estivermos aqui, nós teremos aí esse tipo de batalha. Muito bem, amados. Então, no 3:21, 5:21, o sacrifício dele por nós, né? Quer dizer, por que veio a justificação? Porque Jesus trabalhou a nosso favor. E do 5:12 ao 21, justificação e vida através de Jesus, né? Justifica, né? E liberta, e dá uma vida para a pessoa que ela nunca teve antes. A falta de justiça do homem o leva à condenação. Já vimos aonde? 1:18 a 3:20. Ninguém pode ser justo porque ele não tem justiça, né? E já provou através de 1:18 até 3:20, que nós vimos que é a condenação fora do átio, no arraial, né? Condenado, não adianta. Ele buscou justificação, buscou, mas não achou. Então Deus diz: condeno, estás condenado, agora eu vou te justificar. Se você entrar pela porta, eu te justifico. Se você não entrar, está condenado. Jesus é a porta. Se você obedecer o convite dele, eu te justifico. Se você não obedecer, está condenado. Então não existe lero-lero, irmão. E eu acho que, um fórum aberto no universo, quando Deus será o juiz, e ali Jesus não é o advogado, não vai haver advogado no juízo eterno. Porque é o momento de condenação. Vivemos, é um momento de quê? De libertação, né? De salvação. Deus é o juiz, mas Jesus é o advogado. Só que no dia do juízo, Jesus é o juiz, não tem jeito. Então ele vai condenar. Então é simples. Aceitar-se a entrada para a justificação? Um exemplo, não. Olha lá. Aceitasse? Aceitei. Para cá. Não disse? Os bodes vão ficar à sua esquerda. Os cordeiros, as ovelhas, à direita. Não é isso? Pronto. Então é simples, porque não vai entrar em detalhes. Ele já apresentou. A palavra que permanece na terra, ela permanece no céu. Então acabou-se.
simples. Aí embaixo está a nota homilética, não é omelete não, irmão, homilética. Pensa que é. Página 15, 2. A justiça de Deus torna-se a justiça do homem. Coisa preciosa, né? Quando o homem aceita pela fé, a justiça de Deus se torna dele. Gratuitamente. O cara não fez nada, porque não tinha condição de fazer, né? Não tinha condição de fazer. Irmão, o pecado era tão cruel. Por isso que Deus disse para Adão: Adão, se um dia você pecar, você vai morrer. Foi isso que ele disse? Disse: olha, está aqui, não coma. Se você buscar parafrasear, você vai ver. Está aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal, está aqui a árvore da vida, está aqui. Se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Ele não está dizendo não coma, não é? Para que não morra, não coma. Se você comer, você vai morrer. Então, não coma. Está aqui, não coma. Por quê? Irmão, o problema que isso daria para o homem, irmãos, foi tão problema que quando o homem desobedece e come, e o pecado entra nele, que o pecado é coisa eterna, entra dentro dele, irmãos, estragou a vida do homem, irmão, eternamente. Não havia como o homem desfazer daquilo. Não havia como o homem desfazer daquele pecado. Então é terrível, não é? É como certas nódoas, né, na roupa. Tem nódoa que você consegue tirar, né, com algumas químicas, mas tem nódoa que não sai mais, irmão, né? Tem nódoa que não sai mais. A cor da escarlata era tão tremenda que ela não saía. Uma vez manchada, nunca mais saía. Mas espiritualmente, Isaías diz que o sangue de Jesus purificaria a escarlata, tiraria a mancha. Amém? O sangue de Jesus tem esse poder. Então Adão e Eva entrou num problema sério. E era tão sério que a única forma de solucionar o problema de Adão e Eva era Deus se fazer homem. E seria a maior humilhação de toda a história, em todas as épocas. Não dá para comparar, irmão. Comparar assim o homem mais rico do mundo, perder a sua riqueza e comer comida no lixeiro. Não, isso é até bonito, né? Pelo menos tem uma coisa que comer. Não tem o que comparar com o que Deus fez. Não tem o que comparar o que Deus fez. Se você pensar nisso, você vê o problema que Adão se meteu. Mas Deus é tão amor que provou que o amor age em qualquer tipo de forma para ajudar a pessoa, salvar a pessoa. Que foi que fez Deus? Se fez homem para redimir Adão e Eva. Porque o pecado meteu a Adão e Eva dentro de um problema eterno, irmão, que não tinha mais solução nunca na vida. Não foi isso que disse Deus? A alma que pecar, essa morrerá? Sim ou não? A alma que pecar, essa morrerá. Acabou-se. Morreu, se parou de Deus, acabou-se. Mas Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua infinita compaixão, não tem palavra para definir, irmãos, o que Deus fez, não é? Se faz homem, e como homem desampara a si mesmo por causa do pecado. Não tem expressão, irmão, para a gente descrever. Eu não tenho como descrever, não é, o problema que Deus nos tirou. Por isso, quando o homem não aceita
a justificação de Deus, Deus se ira contra o homem. Como o homem não aceita, então Deus se ira, fica irado contra o homem. Por quê? Porque Ele sabe o que Ele fez em favor do homem e sabe que é a única forma. O diabo criou várias, né? E tem enganado o homem com essas várias formas que ele criou, mas não tem valor, a gente sabe disso, irmão. Então é bom que o grupo ore, é bom que alguém esteja orando quando alguém estiver ministrando, para que o Espírito Santo tenha possibilidade humana, né? Porque vai tocar na pessoa, de convencer aquela pessoa. Porque às vezes, irmão, por uma falta de entendimento, a pessoa às vezes não consegue entender e se torna infrutífero a ministração, orar, né? Demônios também estão ali querendo destruir aquele momento para aquela vida, né? Deus está ali através do Espírito Santo, querendo convencer a pessoa, tocar no coração. Mas pelo outro lado, Satanás está para destruir, né? Desfazer. Então é bom que esteja sempre orando, que tenha um momento na semana, eu já disse, de oração, um grupo orando, em intercessão pelas pessoas que estão sendo alcançadas. Muito bem. Então, aí na página 15, não é? Onde nós estamos. A justiça de Deus torna-se justiça do homem. Aí vem justificação. Todos podem ser justos, todos. O menor pecador, o maior pecador, que pecou muito, que pecou pouco, pode ser justo. É somente aceitar a justificação como ato de fé. A explicação da justificação, seus três elementos essenciais, né? 3:21 a 31. Era bom a gente ler, irmão, esses textos principais, é bom a gente ler. 3:21 até o 31. Nós já lemos, já explicamos, então vocês não esqueceram ainda, não é? A mudança que disso resulta diz respeito à posição do homem perante a lei, e não propriamente a sua condição. A tríplice corrente da justificação está relacionada com a graça, que é sua fonte, sua origem, o sangue, sua base e sua causa, e a fé, que é seu meio e condição, né? A graça é a fonte, é a sua origem, não merecemos. O sangue é a sua base, é a causa da justificação, e a fé, que é a forma, o meio, a condição de receber, não é? Como eu disse, o dinheiro, a fé. Você dá a fé e recebe a justificação. Esses três elementos não agem independentemente, mas em conjunto. Deus só tem duas maneiras de lidar com os homens, os quais por sua natureza são como o óleo e a água, que não se misturam nunca. A justiça exige do homem o melhor, e a graça provê o melhor que Deus tem. Veja bem, de um lado está Deus com o melhor, do outro lado exige do homem o melhor, que é a fé. A fé é o melhor que Deus quer do homem. Então a graça provê o melhor que Deus tem. A justiça condena o melhor, a graça justifica o pior. Glória a Deus, não é? Amém? Veja que coisa impressionante, como Deus ajustou para beneficiar o homem, para ajudar o homem, resgatar o homem, salvar o homem, perdoar o homem. Tudo isso foi Deus que fez, porque o homem não tinha condição, era um pecador miserável, estava ali prestes a ir para o inferno e pronto. Mas Deus projeta a sua libertação. Embaixo de justo e justificador, Deus agiu justamente ao tratar o pecado. Foram feitas e cumpridas todas as exigências na pessoa do seu Filho, com referências explícitas ao nosso pecado. Por isso, Jesus pode justificar totalmente o homem que estiver condenado totalmente.
Então, lembra que no ciclo passado, nós estudamos aqui, irmãos, as exigências de Deus para com Jesus, viu que Deus exigia que o Redentor fosse um homem consanguíneo, que tivesse o mesmo sangue do homem, né? Então ele tinha que ser homem e tem que ser Deus ao mesmo tempo, e não existia homem nenhum que tivesse essas condições. Então aquelas 5 maneiras de Deus, 5 exigências de Deus concernente à salvação. Não tem jeito, Deus exigia e o homem teria que cumprir com as exigências de Deus, e Deus cumpriu no seu Filho, né? Nele mesmo, ele se fez homem, né? E cumpriu nele mesmo as exigências que ele mesmo exigia para que na verdade o homem fosse justificado. Por isso, justo e justificador. Por isso que a Bíblia chama muita atenção para nós a condição de purificação de Jesus, que ele nunca pecou, né? Ele foi tentado em todas as coisas, diz a Bíblia. E até um dia eu estava conversando com um grupo de jovens, e eu perguntei se Jesus foi tentado a ter uma namorada, assim, a ter uma pessoa que ele pudesse bater uns papos. O que vocês acham? Foi tentado em tudo, irmão. Só que naquele tempo não tinha namoro, né? Eles já era diferente. Ele nunca teve assim, a gente não olha por esse ângulo, mas se você olhar biblicamente, diz que ele foi tentado, então ele foi tentado a ter uma mulher. Ele era homem, era 100% homem. Foi tentado a se casar, ele gostava de criança, né? Ter filho, mas ele sabia que ele não podia fazer isso. Ele se negou a si mesmo em tudo aquilo que proporcionava pecado, erro. Ele não se meteu, né? Só por causa de quem? De você, irmão. Por causa de mim, por causa da humanidade. Ele veio para isso. Ele não veio fazer outra coisa. Mas como era homem, então ele foi tentado. Diz bem, tudo foi tentado, porém sem pecado. Então nunca cometeu. Porque se tivesse cometido uma unha de pecado, irmão, ou uma flepa de pecado, não podia redimir ninguém. Podia? Não. Tinha que ser sem pecado. Se ele fosse, tinha que ir para o inferno, né? Se ele ficasse com o homem, chegava lá, ficava lá. Porque a unhazinha de pecado, irmão, pesa que é a vida. Então não tinha como. Então, ele não podia, mas ele foi tentado em todas as coisas, a semelhança do homem. É por isso que diz o escritor que ele entende o homem, né? Falando homem e mulher, ele entende o homem. Não é que ele concorde com as coisas que o homem faz, ele entende. Ele sabe o que leva o homem a cometer erros, a pecar. Ele sabe, então ele entende. A Bíblia diz, né? Por isso, o que é isso? O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que a atenção de Deus para com o homem é muito maior do que o homem possa imaginar, né? Porque quando o homem peca, a atenção de Deus é justificar esse homem, não é condenar. Nós queremos condenar, jogar fora, descartar, mas Deus não. Deus não. Veja o filho pródigo, é um exemplo, irmão. O filho pródigo era filho do pai. O pai tinha 2 filhos. O filho foi embora, ele não achou bom não, descartou. Só que ele não impediu. Ele respeitou a vontade do filho. Foi assim ou não? Respeitou a vontade do filho, o filho foi embora. Mas ele esperava o filho todos os dias. Ele esperava que o filho voltaria um dia. Porque ele sabia que não havia lugar melhor do que aquele lugar em que o filho vivia, o lar dele. E de repente um dia aconteceu. Quando o filho malgastou tudo que ele tinha e, né, caiu a ficha, voltou a si, lembrou do pai, tomou do pai, porque disse: meu pai é gente fina, né, eu quero ser nem que for empregado dele, porque ele trata os empregados assim, ó, parece filho dele. Eu quero só ser empregado, tá bom demais. Porque não sou digno de ser filho, porque eu maltratei o meu velho, ele sofreu, agredi ele com herança, teve que repartir herança.
para o meu irmão maior e tal. Mas eu quero saber, é lá que eu vou encontrar paz para a minha vida. Ele voltou, não foi assim? Mas de longe o pai correu e foi ao encontro. Não foi o pai que foi ao encontro do filho? O filho decidiu vir, mas quando o pai o viu, saiu ao encontro do filho. O filho devia estar com cheiro de porco para dedéu, irmão, né? Porco e aquelas comidas. E o pai queria saber, abraçou o filho, beijou o filho, né? Entrou em casa com toda a felicidade da vida, tal, fez uma festa, o filho tomou banho, ele colocou, né? Para que o filho se sentisse bem de volta, né? Mas sempre tem alguém, irmão, sempre tem alguém querendo estragar a festa, não tem? Sempre tem alguém querendo estragar, e alguém da família, não alguém estranho, alguém da família. Aí alguém ficou chateado, né? Quando soube, né? A Bíblia diz que ele ainda estava no campo quando viu as festividades. Não foi assim? Estava no campo. É festa, rapaz, esse negócio. Deve ser o meu irmão que voltou, porque outra razão o pai não tinha. Deve ser o meu irmão que voltou e ficou chateado. Quando o pai olhou para a cara do cara, estava com a cara de melancia. Disse que foi, filho. Eu estou com o senhor todo dia aqui, viu? Você nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Disse, filho, tudo que eu tenho é teu, filho. Isso fala muito forte, irmão. Fala muito forte nos crentes que receberam tudo de Deus e não usufruem. Tudo nós recebemos de Deus e nós não usufruímos o que Deus nos deu. Não nos usufruímos. Amém? Não faz lembrar isso? Mas olha só um pouquinho, eu não quero cortar o assunto aqui não, tá bom? Depois eu vou falar, viu? Quer dizer, usufruímos o direito que Deus nos deu. Deus deu a você e a mim o direito de ser uma bênção. E qualquer probleminha que a gente tem, a gente fica desesperado, não é assim? Desesperado, preocupado, acaba a nossa paz, queremos ir embora, enfim, né? Esse irmão, toda riqueza, trabalhava com alegria para o pai, mas quando viu que o pai abraçou o filho que fez tanto mal, ele ficou chateado. Aí pode dizer, mas ele ficou chateado com que sabe de verdade. Não, irmão, que chateia de nada. O pai desse filho, esse teu irmão, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Se alegre, rapaz, se alegre. Eu creio, irmão, que nós não temos que momentos de tristeza. Quando Deus abençoa, né? Deus não faz acepção. É uma prova que ele diz, filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu possuo é teu. Você pode muito bem pegar aqui um bezerro, o que você quiser, fazer uma festa aí, se alegrar com seus amigos, mas você não faz porque não quer. Agora você quer vir agora me insinuar que eu nunca te dei? É teu, rapaz. Como é que eu nunca te dei se é teu? Como é que não vamos, irmãos, usufruir daquilo que Deus nos tem dado, se é nosso? A pessoa que está sendo discipulada, irmão, ele tem que ter consciência dessas verdades, amados, porque são pessoas escravas que vivem uma vida difícil e que podem querer passar para o lado espiritual a sua vida material, a sua vida de necessidade. Entende o que eu estou dizendo? Pode querer passar, né? Como aquela historinha que eu sei. Tem uns caras, umas moedas crentes, e ele quebrava pedra, sol quente, pior do que agora, para calor, para dentro, e ele quebrando pedra, e o sol, e poeira. Aí ele e o amigo dele, aí passou um cara num carro assim, carrão, e a poeira cobriu. Não era um Landau aqui, assim. Aí ele olhou assim para o cara desse. Mas a gente aqui, né, cortando o pé desse cara aí. Essa é a vida boa.
Disse, não. A outra disse, não, rapaz. Se lembra, não, rapaz, que a gente vai para o céu e lá Deus tem uma riqueza para a gente, rapaz. Disse, não, rapaz, está enganado. A Bíblia diz o seguinte: assim na terra como no céu. A gente vai cortar pedra lá, meu. Pode ser que tenha pessoa que creia que a gente vai cortar pedra no céu, né? Vive uma vida terrível aqui na terra, né? Lutando, batalhando, chega lá, vai ver, né? E isso não é verdade, irmão. Deus quer que a gente viva uma vida eterna já aqui na terra, uma vida de bem.